Temporada Minas S.A. Desenvolvimento Sustentável. Oferecimento Fecomércio. Juntos por quem faz acontecer. E Gerdau, o futuro se molda. Olá, tudo bem? Hoje na temporada Minas S.A. Desenvolvimento Sustentável, eu converso com Sérgio Fischer, CEO da LOG, uma empresa especializada em galpões logísticos e industriais que nasceu em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em 2008, fazendo parte do grupo MRV e tem um plano super audacioso de chegar a 2 milhões de metros quadrados de área bruta locável em 2028. Ô Sérgio, muito obrigada por ter vindo aqui ao Jornal Tempo, Contagem, que é um grande centro também de realização da LOG, né? Tudo bem com você? Tudo jóia, Lenice. É um prazer estar aqui, vai ser um bate-papo bom para a gente falar sobre o setor e sobre a LOG. Com certeza. Eu fiquei estudando sua vida, a LOG toda, né? E eu vi que você entrou para a LOG como estagiário, ficou lá, depois de 9 anos virou gerente, depois de 4 anos virou CEO. Conta um pouco essa trajetória que eu estou vendo cada vez mais, os CEOs, assim, cada vez mais novos, mas com trajetórias, com histórias longas dentro de uma empresa só. Né? Como é que foi a sua trajetória? Verdade, a minha trajetória começou, Lenice, eu tive muita sorte, porque eu sempre soube que eu queria estar na engenharia. A minha família toda de engenheiros, eu tenho até desde minha avó engenheira, meu avô engenheiro, meus pais. Então eu sabia que eu queria estar ali. Né? Então eu tive essa sorte de saber disso desde cedo. Então quando eu comecei a faculdade de engenharia, formei em engenharia civil na UFMG, eu já comecei a trabalhar no estágio, na época na MRV ainda. Né? Engenharia, que a LOG não nasceu alguns anos depois, e ali fui construindo minha carreira. Né? Num certo momento eu até cheguei aí para o exterior, o Rubens Menin, controlador, me convidou para tocar um braço nos Estados Unidos, em 2002, 2003, né? Que hoje foi um embrião de que hoje é a Resi. E em 2008 eu voltei também a convite dele para fazer essa fundação da LOG. Então eu já comecei a LOG como primeiro funcionário, primeiro colaborador e principal executivo lá em 2008. E desde então estamos aí traçando uma trajetória bacana, crescendo e fazendo bastante bem para a sociedade aí com nossos investimentos em infraestrutura. Você está com quantos anos, Sérgio? 47. Então, estou vendo muito CEO aí assim nessa faixa, 42, 47. Tem diferença essa faixa etária cada vez menor? Eu acho que tem energia, né? O jovem tem mais energia, mas também não tem a agenda é pesada, né? O cabelo branco que tem o conselho, por exemplo. Né? Faz falta? Faz falta, eu diria assim, você tem que saber aprender com terceiros, né? Ou seja, isso eu fiz ao longo da minha carreira muito. Escutar terceiros e tentar aprender com terceiros para você tirar proveito assim, da falta de experiência, né? E tirar proveito da experiência de terceiros. Aquela vontade de fazer, né? De realizar ali, do que a pessoa com a cabeça branca fala, espera um pouco, agora tem que botar um pouco pé no freio, né? Mas passar também por toda a cadeia do processo, ou seja, desde como você colocou, eu comecei como estagiário. Fui galgando alguns cargos até chegar na posição de CEO em 2008, 2000, quando a gente fez a fundação da LOG. Você aprendeu primeiro o negócio, né, em todas as áreas para poder saber mandar, né? Senão também não adianta, né? Tem que mostrar, tem que ter respeito do time, né? Senão você não consegue. Agora uma coisa que eu quero te perguntar sobre a família. Né? Você é sobrinho do Rubens Menin, que é o fundador do grupo MRV. Isso pesa para você de que forma? Acho que tem os dois lados. Você tem um lado positivo, né, e o lado negativo. Positivo que eu pude aprender com ele muito ao longo desses 20 e poucos anos que eu trabalho diretamente com ele. Então foi um aprendizado muito grande e uma vantagem muito grande para mim. E o outro ponto é que eu tenho que me provar o tempo todo, né? Eu estou ali para mostrar resultado para milhares de acionistas da LOG, não só a família que é controladora, né?
E ele é uma pessoa extremamente exigente, né? Famoso elétrico, né? Elétrico, responde a gente na hora, rápido, né? Então tá bem envolvido na Eu gosto desse estilo de liderança. Bem envolvido, assim, tá no dia a dia. Ele tá presente, né? Presente, assim, então tem os dois lados, o lado positivo e o lado que a gente tem que se provar o dia inteiro, né? E tem que provar também para os funcionários, para a sociedade, de não ficar assim, é herdeiro ou gestor, né? Sei que você já passou dessa fase, mas é um teste diário, né? De falar assim, é da família, então não teve vida dura, né? Chegou ali com QI. Isso já passou pela sua trajetória, assim, alguma vez, essa desconfiança? Eu acho que já ficou para trás na trajetória, para te falar a verdade, Lenice, porque eu tenho muito tempo que eu estou ali, né? Ou seja, eu já tenho muito tempo entregando o resultado, muito tempo, assim, com a empresa crescendo, a empresa gerando resultado. Então, essa preocupação já tive mais no passado. Hoje eu já 17 anos, né? Exato. Já deu para enrijecer o lombo. É isso aí. Que bom, Sérgio. Agora me explica uma coisa. A LOG, ela fazia parte, estava lá no guarda-chuva, né, do grupo MRV, e aí ocorreu um spin-off, né, que o mercado fala spin-off, uma cisão, né, em 2018. Como é que foi isso? MRV continua dona ou não? Como é que funciona? Explica melhor essa questão. Um processo super bacana que aconteceu naturalmente, porque a LOG nasceu em 2008, chamada MRV Logística, era uma subsidiária da MRV Engenharia, né? E ela foi crescendo, né? Foi galgando, foi tendo alguns marcos importantes na nossa história, com alguns private equities que a gente fez, a empresa foi criando corpo, né? Chegou um certo momento que os próprios acionistas da MRV, que queriam estar focados em investir numa home builder de Minha Casa Minha Vida, por exemplo, não queriam investir em galpão e vice-versa. Tinha quem quisesse investir em galpão e estava tendo que comprar ação de MRV para chegar Queria comprar o portfólio todo, né? Então, ou seja, a gente naturalmente teve esse pedido aí ao longo da história de fazer esse spin-off, separar as duas companhias. Então, nesse movimento, em 2018, a MRV deu as ações delas para os acionistas. Quem quisesse ficar, ficava. Quem não quisesse, vendia a ação, né? E a partir dali a gente teve a nossa própria base. Então, a família, como era controladora da MRV, continuou controladora da LOG, e hoje nós temos uma base acionária aí bastante diversa, bastante fundos internacionais também, inclusive. Né? Ou seja, a família Menin, ela tem o quê? 40%? 40% da LOG. Da LOG. E o restante está diluído entre acionistas, na Bolsa de Valores, na B3 e Private Equity. Sim, fundos. Nós fizemos 2 Private Equity, um que já saiu, que é um fundo americano, que foi o primeiro que já saiu da base, e o outro é um fundo que é um dinheiro proprietário do Banco Bradesco. O FIP Bradesco, né? 2013 que entrou, 2013 ainda está na base. Ah, né? Sim. E diversos outros fundos que vieram após o spin-off, né? Então tem uma base bastante diversa, muito, muito gringo. De 60% a 70% da nossa base mas tem algum país, assim, principal ou não? Está bem diluído também? A maioria dos Estados Unidos, porque esse setor já está muito amadurecido lá. Né? Então eles passaram por isso que o Brasil está passando agora no setor de economias logísticas. Já sabem que o negócio dá certo, Já sabem que o negócio dá certo, já sabem da necessidade que tem isso, da potencial de crescimento. Sabe que é o futuro, né? Não tem como fugir disso. Exatamente. Então se posicionando na LOG, que é o único player de condomínios logísticos listado na Bolsa. Né? Isso faz diferença, Sérgio, estar listado na Bolsa? Assim, por um lado, eu vejo muitas empresas falando, olha, é ótimo, né? Tem uma captação rápida de recursos, mas essa pressão de dar resultado de 3 em 3 meses, né? Apresentar dividendos, performar, é pesado. Tem os dois lados aí, né, nessa moeda. Nosso setor é um setor de capital intensivo demais. Né? Você estando listado, você tem uma vantagem muito grande de conseguir acesso a capital. Né? Então isso é um dos que permite que a gente consiga continuar crescendo. Né? Eu acho que se a LOG não fosse listada, talvez a gente não ia conseguir fazer tudo isso que a gente está fazendo. Você tem mais ou menos assim, quanto que vocês já conseguiram captar desde que ela
Abrir o capital na Bolsa é muita coisa, né? São bilhões e bilhões. Mas com certeza ela não seria esse tamanho, essa referência. Não conseguiria acesso a capital barato, com certeza não. E a governança da companhia também, né? A gente está listado no novo mercado, que é o setor da Bolsa que tem mais governança, né? Então você tem uma governança montada que acaba auxiliando a gestão da companhia, que é muito forte, né? Ou seja, conselho fiscal, conselho de administração com membros independentes, tudo isso ajuda demais o dia a dia da administração. Índice de sustentabilidade, Sim, né? O novo mercado é muita exigência, né? É muita exigência e a gente vê isso com bons olhos. Acho que é positivo isso. É positivo para o acionista que está entrando com os que sabe que tem aquele cuidado ali na governança. Então, a gente consegue ter mais acesso ao acionista por conta disso. Então, é uma série de fatores. Mas tem o outro lado, o lado de você estar sempre mostrando o resultado, dando disclosures, né, para o mercado, tendo cuidado com o que você pode falar, que você não pode falar de projeções, isso é importante também. É o lado mais chato do dia a dia, mas você acaba vindo naturalmente. Depois que você aprende a lidar com isso, a companhia já está toda com isso na cabeça. Né? Exatamente. A base de acionistas, como é que tá para vocês, assim, de acionistas mesmo, não é? Que compra lá a ação, não digo os fundos de investimento que tem aí a maior parte. Olha, nós temos muita pessoa física também que gosta disso, né? Temos. E a gente tem feito um trabalho muito bacana, que a Log mudou. A partir desse ano, a gente começou a dar o dividendo trimestralmente. Exatamente para acessar, para trazer mais pessoas físicas para a base. Isso funcionou bem. Nós crescemos ao longo desse ano aí, crescemos quase 20% a base de pessoas físicas. Muita coisa. Isso é muita coisa. Para um mercado que está péssimo, né? Todo mundo na renda fixa, mas esse juro altíssimo. Esse dividendo ajudou nesse sentido. Então a gente mudou a estratégia disso para mudar um pouquinho essa base. Mas a grande parte da base é ainda não só o controlador, a família controladora, mas também alguns grandes fundos, né? Tem grandes fundos americanos que têm uma participação relevante, tem fundo de investimento brasileiro que tem uma participação relevante. E eles aportam recursos todos os anos? Como é que é essa... Isso vai depender da estratégia da companhia. O último aporte que a gente fez foi em 2019, a gente anunciou um plano de crescimento que acabou agora em 2024, e a gente foi à Bolsa pegar parte desses recursos, né, na época foi 640 milhões de reais. Foi um follow-on. Que foi o último follow-on que a gente fez. Né? Então ali foi quando a gente abriu mais vendas de ações a novos fundos. Né? E não está no plano hoje fazer um movimento assim. Né? Por quê? Acho que a Bolsa está ainda passando pelo momento, assim, a taxa de juros impacta muito a Bolsa, né, os valuations da Bolsa, e a gente está sofrendo também junto. Você acha que a precificação da Log está muito abaixo do que deveria estar pelos resultados sempre positivos a cada semestre, a cada trimestre? Está muito abaixo. Ou seja, qual que seria uma precificação assim, justa? Assim, ou você não pode falar, né? Porque senão o papel, nós temos um chamado NAV, que é a avaliação interna que a gente vê quanto que vale nossos ativos. Nosso papel hoje deveria estar valendo mais de R$40 por ação e ele está valendo por volta de 24. Então, ou seja, é uma oportunidade também para o novo entrante entrar no momento desse. Na baixa, né? Todo mundo fala, né? Tem que pegar lá na bacia das almas, porque depois, quando todo mundo já tiver, vai gastar. Né? E com as perspectivas que a gente tem de crescimento e a queda de taxa de juros vai começar a acontecer, né? A gente não sabe até onde que ela vai e como vai mesmo. Vai. Eu acho que ela vai acontecer, né? Assim, a inflação já está enquadrando, nós tivemos dados recentes muito positivos. Acho que a gente vai ver isso trazendo mais para dentro da meta. Mas o fiscal é uma preocupação, né, Lenice? Assim, se o fiscal continuar... aí a taxa de juros continua alta, né? Eu já... Né? Anos anteriores aí, vários economistas, né? Não, taxa vai cair para 9%. Aí, chegou o meio do ano, ele me falou que ia cair, tá lá. Fazer planejamento 12, 13, tá subindo. Fazer planejamento no Brasil não é fácil fazer isso. Não tem bola de cristal com esse juro aqui, né? E nós estamos até mantendo uma postura mais conservadora em relação ao balanço por conta disso. Né? Ou seja, estamos com um balanço muito forte. Né? A nossa dívida líquida por EBITDA está em 0,7 vezes, fechando o terceiro trimestre. Nossa, está baixíssimo, hein? Baixíssimo. Super saudável, né? Super saudável. Não vai aumentar isso aí, não? A gente tem um investimento já que está tão saudável? Tem um investimento muito robusto para acontecer. Né? Assim, a gente tem investido bastante. O setor está muito demandado, assim, estamos conseguindo entregar muito galpão em qualquer região do Brasil e com um nível de ocupação muito alto. E o nosso cliente está pedindo novos investimentos. Então a gente vai continuar investindo e por conta disso a gente tem feito uma estratégia de reciclagem de ativos. Já entrando um pouquinho aí no nosso modelo de negócio, a gente tem vendido alguns galpões que já estão locados
para a gente ter os recursos para fazer novos investimentos. Né? Reciclagem, né, de ativos, né, que você fala. Bastante ativos nisso. Né? Nos últimos 2, 3 anos, a gente vendeu próximo de 4 bi de reais em ativos para fundear, para custear os novos investimentos. Mas aí, Sérgio, então vocês não vão a mercado, vocês não querem fazer dívida. A Log não quer fazer dívida em banco para poder lançar debenture, para poder captar mais rápido e aproveitar essa boa onda. Nós não queremos alavancar mais que esse nível que nós estamos. Ou seja, a gente quer tanto... Hoje nós temos a gordura no balanço, né? A gente vai investindo, tem um investimento muito pesado e vamos vendendo os ativos para ajustar esse índice de dívida líquida, mas nós não estamos contando com nova alavancagem nisso. A gente tem sempre a rolagem da dívida, que é natural, temos conseguido pegar de capital muito barato. O último CRI que a gente fez foi agora no terceiro trimestre, nós fizemos um CRI abaixo do custo de Selic, abaixo do CDI, ou seja, realmente a Log está com um crédito muito positivo. Ela está com, né, o juro está menor para ela porque ela está saudável, né? Abaixo do CDI, exatamente pela força do balanço que a gente tem, né? Estamos com um rate muito positivo da Standard & Poor's, do duplo A+, e isso faz com que a gente tenha acesso a capital barato. Mas essa rolagem vai continuar acontecendo. A parcela de dívida vai estar sempre ali, mas é uma rolagem que a gente vai fazendo ao longo dos anos. Né? Tem quantos anos aí para rolar essa dívida? Uns 5 anos. Assim, a gente tem uma dívida hoje, a dívida total próxima de 2 bilhões, que ela vence em 3, 4 anos. Então a gente normalmente rola 500 milhões por ano, por volta disso. E é super viável, né? O pagamento, isso tudo viável, aí... Por conta do negócio mesmo. Por causa do tamanho do balanço, a gente tem ali o fluxo de caixa das reciclagens, das locações, que permite que a gente tenha esse perfil, né? Ou seja, manter um balanço forte para suportar esses crescimentos que estão por vir. Né? Assim, a gente lançou recentemente um plano muito forte de investimento, que é um investimento de 4 bi de reais entre o ano de 2025 e 2028, né? E ele vai ter 100% custeado através das reciclagens de ativos que a gente já tem. Então a gente vai vendendo ativo e reinveste os recursos nos novos Vocês não estão contando então com follow-on para os próximos anos? Não estão contando com dinheiro do mercado? Não estamos contando, mas se tiver uma notícia positiva, estamos prontos aí para acessar. Vocês estão preparados, né, para fazer o follow-on? Está tudo pronto lá, a governança toda, só lançar, né? Mas esse processo é muito fácil, sabe? Para uma companhia como a Log, assim, em um mês a gente coloca isso em pé, mas o papel tem que estar valendo um valor justo para fazer sentido. Você dilui e aí começa a prejudicar o acionista que já está lá dentro, né? Que é a questão do dividendo. Né? É interessante esse ponto, que nesse momento nós estamos no caminho inverso. Nós estamos recomprando o papel, exatamente pelo desconto que ele está. Né? Então, ano passado fizemos uma recompra muito, muito relevante. Recompramos 15% do papel do float da companhia na Bolsa e cancelamos esses papéis. Né? Ou seja, então teve uma concentração muito positiva ao longo do ano passado. E olhando para frente, nós ainda estamos no momento de fazer esse tipo de movimento. Né? Pode ser que esse gap entre aí, o valor justo e o papel na Bolsa feche e a gente eventualmente troque essa estratégia. Preocupa muito o ano de eleição? Como o 2026, que é, né, eleição geral, uma polarização enorme. Preocupa, assim, em questões operacionais. Preocupa em quê numa empresa do porte da Log? É importante. Assim, em questões operacionais, eu acho que não vai ter impacto na demanda. Né? A nossa demanda, quem aloca nossos galpões, vai continuar alocando. São empresas que estão muito voltadas ao e-commerce, que está crescendo muito, independente do crescimento de consumo no país. O e-commerce tem crescido acima. Ele ficou depois da pandemia, né? Esse hábito no brasileiro. Nós mudamos muito. Não tinha, né? Era muito a experiência física, né? De ir na loja, comprar, né? Olhar. Foi um vento de cauda para o setor, porque todo mundo teve que vir para o digital. E nessa mudança de hábitos, você gerou uma demanda muito grande para galpão e o setor amadureceu. Então você vê isso acontecendo de 2020 para cá. Teve que amadurecer na marra, né? Amadureceu na marra e esse crescimento continua. A penetração de e-commerce está crescendo no Brasil, está muito pequena ainda comparado com outros países mais maduros. Então tem muito para ser feito. Principalmente com a nossa estratégia de negócio, com a empresa nacional. A Log tem projetos de Belém a Porto Alegre, né? E você vê um parque logístico mais organizado no Sudeste, mas não é realidade foi em outras praças do país. Então tem muita oportunidade para acontecer e a gente quer ter a capacidade de atender toda essa demanda que está acontecendo, né? E para isso estamos com um balanço forte. Já respondendo a questão do ano eleitoral, você tem que entrar no momento desse com um balanço forte para você entender como é que vai ser
os impactos aí em taxa fiscal que vai impactar a taxa de juros. Né? Porque bolsa vai ser, sobe, desce, né? Volatilidade. Um candidato fala uma coisa, outro fala outra, né? E o mercado ainda está esperando aí se vai ter um oponente, né? Ou não, ou se vai ser tudo resolvido no primeiro turno, né? Quer dizer, o debate da eleição, ele já está na praça, né? Já está acontecendo e as empresas, elas de certa maneira também já precificaram isso, né? No balanço delas. Você já não está esperando muita... Você já está preparado para o pior, né? Ou seja, a volatilidade vai acontecer, você sabe que ela vai acontecer, então você tem que estar preparado para isso. Né? E volatilidade vai impactar diretamente, né? Questão, dar um exemplo, assim... no negócio da Log, impacta em quê? Assim? No operacional, nada. Seja, claro que não é... O que você tem que lançar, você vai lançar, o que já tem de... Mas no custo de capital impacta, né? Ou seja, o custo você não sabe como é que vai ser o aspecto fiscal do país, né? Provavelmente vamos ter mais um ano de fiscal desarranjado. Isso vai limitar a redução de taxa de juros. Então você tem que estar preparado. Aí o custo do dinheiro continua, né? O spread aí muito alto, né? Entre o que capta e para fazer, aí o custo de produção fica muito alto ainda, né? Produção até que não. Ou não? Assim, claro que existe uma pressão para a mão de obra, né, por outras razões. Né, eu estou vendo as obras cada vez mais automatizadas, né? Esse é o ponto. Os fornecedores fazendo coisas cada vez mais para a indústria né? siderúrgica fazendo já pré-moldados, né? Prontos para fazer a obra. Uma vantagem do setor de galpões logísticos é que a obra já é mais industrializada. Então você tem menos exposição à mão de obra. Então, assim, a variação de custo de obra, eu acho que eu estou um pouco mais tranquilo. Eu acho que já passamos por um momento muito ruim pós-pandemia. Os custos estouraram para todo mundo, né? E hoje já estão bem estáveis. Eu não estou vendo muita mudança, muita pressão disso, não. Apesar de ter uma dificuldade muito grande de mão de obra, temos dificuldade. Vocês têm 2.000 pessoas, né? 2.000 pessoas em canteiros de obras, né? Em diversas regiões do Brasil. Então, mas tem como você prever e entregar uma obra com custo estável. Isso eu não estou assim tão preocupado. Sim, mesmo com essa inflação mesmo com essa inflação de mão de obra, né? Porque o material está mais controlado. Né? E a nossa exposição é maior material na obra industrial, né? Então, ou seja, não acho que isso vai ter um impacto grande. Mas, de novo, é o custo de capital. Acho que o grande diferencial do momento como esse, um ano de 2026, vai ser onde é que o país vai estar indo em relação ao fiscal e como é que isso vai impactar uma possível redução de taxa de juros. Você falou em mão de obra aí, Sérgio. Tá difícil reter? Porque eu converso com muita gente da construção civil, até mesmo o pessoal que né, em outras indústrias também, de capital intensivo, e falam que está assim, desafiador o mercado, né? Não Vocês estão fácil. fazendo coisas assim, um pacote mais interessante para manter esse pessoal todo, né? Sim. Que treina, faz curso com Senai, SESI, não é? Investe no cara, ele vai, recebe uma proposta melhor, tchau. E essa geração de hoje está muito assim. Não para, não. Imediatista demais, né? Assim, eu acho que isso tem um pouquinho da geração também, mas olhando para o nosso pessoal lá, assim, nós temos um time. Eu acho que uma das vantagens de estar em Belo Horizonte também é essa, com toda sinceridade. Se a gente em São Paulo, a gente tem um escritório em São Paulo, tem uma troca maior ali, a turma troca mais de emprego lá, né? Aqui o mercado é maior também, né? O mercado é maior, você tem mais oportunidades. Aqui não, aqui assim, companhias abertas desse setor de mercado imobiliário, tem poucas. Tem sede aqui mesmo, que não saíram daqui, então, né? Eu acho isso uma vantagem. Então a gente está com o nosso time todo aqui, e exportando pessoas. Né? Então, o time administrativo está todo aqui, 500 pessoas. Está todo aqui. E as outras 2.000 pessoas distribuídas de acordo com a obra. Exatamente. Mas aí vocês levam gente de Minas para fazer obra, por exemplo, em Belém? O engenheiro está sempre aqui, vai para Belém, passa um ano lá e volta, assim. Então, isso é uma vantagem para o nosso negócio. Né? Você consegue reter, criar mais talento, você consegue investir mais naquela pessoa ao longo tempo. Então, ou seja, eu acho que esse modelo nosso funciona muito bem pelo fato... prata da casa, né? Exatamente, manter ali... demais, né? E dá um incentivo para a pessoa também, né? Ou seja, tem que remunerar o bolso também, né? Não é só o coração, não, né? E a pessoa está envolvida no projeto, né? Ela sabe o que a companhia quer fazer, como é que ela quer fazer, ou seja, tem toda uma história por trás, um propósito por trás daquilo ali, né? Você tendo uma empresa... outra vantagem de ter uma empresa listada é exatamente isso. A pessoa está ali recebendo
parte do pacote dela com ações da companhia. Tem um PLR lá, vantajoso. E as ações, inclusive, ela está vendo... Ações também, ela é. Então, ou seja, isso é muito positivo. Bastante. Isso retém mesmo o talento, né? Que é o que está todo mundo brigando hoje no mercado. Com certeza. Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre os galpões? Eu fiquei estudando o tema. O que é um galpão classe A, né? Que é o galpão da LOG. A gente vê aqui no Brasil muito galpão horroroso, né? Pega fogo e não tem segurança nenhuma, coisa toda suja, né? E o de vocês, assim, eu fui ler as especificações, nossa, só pé direito 12 metros, quer dizer, isso faz toda a diferença, né? Piso que não quebra, a laser, nossa, gente, esse galpão deve ser muito mais caro. Só cliente cheio da grana para comprar. Não necessariamente. Isso pra gente, assim. Existe uma eficiência muito grande. O galpão classe A, ele tem uma especificação própria dele, pé direito de 12 metros, uma laje que suporta 6 toneladas por metro quadrado, tem uma modulação, tem toda uma infraestrutura dentro dos condomínios desses. Tem alguns condomínios nossos que tem mais de 3 mil funcionários. Então são pequenas cidades que tem que ter estrutura. Vestiário, refeitório, restaurantes, né? Então a concepção já nasce com esse potencial. E tem uma eficiência muito grande para o cliente. Então o aluguel é mais caro que um galpão obsoleto, com certeza é. Mas o quê? O dobro? O dobro do preço, normalmente é o dobro. Mas o cliente está disposto a pagar porque o custo operacional dele vai ser muito mais barato. Tem um rateio de custo condominial, tem energia que é mais barata, tem a eficiência do galpão, que é importantíssimo para ele. Muitas vezes ele precisa da metade da área num galpão classe A que ele precisaria num galpão obsoleto. Só isso aí já justifica essa mudança. Dá para fazer uma conta aí de quanto que ele acaba tendo de economia alugando um galpão da LOG ou pedindo para ela construir, né, um build to suite aí? Depende muito do setor. Cada setor tem uma diferença, né? O setor farmacêutico o setor de alimentos e bebidas é outra, mas com todos... É por volume? Acaba... por valor agregado do produto, tem uma série de fatores aí, né? Tem questão fiscal, tem questão da energia. O setor farma, ele tem muito impacto energético e a nossa energia é mais barata. Que a gente faz esse... Vocês geram a própria energia, fazemos essa gestão pro cliente, né? Vocês compram energia para o cliente? Compramos no Mercado Livre, vendemos para ele mais barato. Tem gente lá só para ficar olhando lá. Só para ficar, então. Centavos. O cliente que tem uma exposição energética grande como farmacêutico, para ele é 20% de economia na conta só na conta de luz? De energia. Então ele precisa... 20%? 20%. É muita coisa. É muita coisa. Então ele precisa estar ali. Isso impacta... Diretamente no resultado, né? Exatamente. Da empresa. Então, o galpão classe A veio para ficar, é uma coisa muito recente no Brasil. O primeiro projeto classe A foi entregue no início do ano 2000 em São Paulo, e é um setor que está amadurecendo muito, mas está muito pequeno ainda, né? O Brasil como um todo ele tem 170 milhões de metros quadrados de galpões. Somente 20% são classe A. Só isso? Só isso. Então, é só a LOG que faz? Não, existem outros players também organizados fazendo investimentos em classe A, muito, muito concentrado em São Paulo, que é o maior mercado do Brasil, não tem dúvida, né? Tem jeito, né? Existem grandes cidades, a gente tem algumas cidades que a LOG tem atuado, que ela está sozinha, né? E cidades grandes, cidades de alguns milhões de habitantes, né? Então, capitais, né? Regiões metropolitanas. Capitais. Então, essa é a realidade do Brasil. Existe uma demanda... Então tá tudo para se fazer aqui. Uma carência gigantesca nesse setor, que precisa ser atendida, e não tem um volume grande de investimento sendo feito. Então, ou seja, a LOG é o principal player fazendo isso de forma nacional. Não tem outro fazendo de forma nacional como a gente. Então, com essa expertise, né? De ter essa produção em escala industrial, que é um desafio que todo mundo fala, né, no Brasil, né? Cada região é de um jeito, né? Cada região é de um jeito, exatamente. E vocês estão com presença em quantos estados? Nós estamos em 20 estados diferentes, né? Ou seja, estão quase 40 cidades. E fazendo novos negócios, né? Ou seja, e o negócio é padronizado, sabe, Helene? É bom focar nisso. O galpão é o mesmo. É o mesmo, em qualquer lugar, em Belém, Sergipe, em Minas Gerais, no Sul, no Rio, em São Paulo. Exatamente o mesmo. É um galpão que ele nasce com a possibilidade de atender qualquer setor da economia. Ele é adaptável, ele é flexível. Ele é adaptável tanto módulo, de tamanho... Né? Tanto de tamanho quanto de setor. Então, ou seja, eu consigo colocar um climatizado para uma farmacêutico e consigo colocar um no mesmo espaço? No mesmo galpão.
Isso é muito comum. Né? Os nossos condomínios normalmente têm vários clientes, 20, 30 clientes dentro no mesmo condomínio. Né? De diferentes setores. Diferentes setores da economia. Porque o farmacêutico tem uma parte que é toda, tem que ser climatizada, né? Então refrigerada, aquela coisa. E vocês conseguem adaptar isso a concepção do produto já nasce com essa possibilidade, né? Isso faz com que você consiga atender uma base de clientes muito maior. E manter uma vacância baixa. E é isso que eu ia te perguntar, né? Que é incrível o resultado da Log, né? Em vacância, né? Historicamente, ela é muito baixa, muito abaixo do setor. O setor está muito demandado hoje. A vacância do setor está recorde de Qual baixa. que é a vacância do setor em geral? 8% dos galpões classe A do Brasil estão vagos. 8%. 8%? O da Log é abaixo de 1%. Né? Pois é, 0,81% que eu estava vendo lá. E tem Como é que vocês conseguem fazer isso? É o modelo de negócio. Assim, primeiro, fazer investimentos onde a gente entende que tem uma demanda, né? E a gente tem a maior base de clientes do setor, então esse cliente nos retroalimenta com demanda. Ou seja, ele compra lá, mas ele aluga lá, mas ele vai ter capilaridade em outro estado. Eles falam onde é que ele precisa de demanda e a gente já tem essa informação toda dentro de casa. Então, quando a gente faz um investimento, a gente consegue alocar esse galpão ao longo de obra. Normalmente é isso. Né? Porque são 152 clientes e 200 contratos ativos, ainda está assim? Hoje a base é isso, né? Para próximo disso. Isso para você é pouco, dá para crescer muito mais? Ou esse andar aí no próprio aquário, né? Pescar aí no próprio aquário, como o pessoal de setor financeiro gosta de falar, tá bom? Eu acho que tem muita oportunidade no Brasil. Acho que a gente tem, assim, o céu é o limite para esse setor. Né? Mas tem que ter dinheiro, capital intensivo, né? O gargalo é esse, né? Então, ou seja, e essa estratégia nossa de reciclagem para conseguir continuar investindo é matadora. Né? Ou seja, a gente consegue, com o nosso balanço, dar conta de qualquer nível de investimento que a gente precisa. Mas essa reciclagem, Sérgio, assim, vocês não é que o galpão ficou velho e aí, vamos nos desfazer porque isso já está dando prejuízo. Não é, né? Não. É para pegar aquele dinheiro, continua administrando para o cliente que vocês vendem. Esse é o ponto. Né? Assim, nós temos alguns fundos imobiliários, a gente vende galpões que já são, muitas vezes já tem obra, já fizemos isso no passado. O galpão está em obra, mas já está alocado e a gente consegue vender para esses fundos imobiliários. O fundo tem todo interesse, que é um produto que a pessoa física gosta muito, que é um produto de distribuição de dividendo isento, né? E nesse movimento a gente mantém a gestão, porque é um ganha-ganha, porque o cotista de um fundo imobiliário, ele quer ter a Log como gestora. Né? Porque a gente tem a base de cliente, a gente tem um know-how de fazer. Toda, né, de fazer. Ou seja, é um ganha-ganha. A Log está ali mantendo a gestão do ativo e recebe Você é remunerado, né? Remunerado por isso, mantém o contato com o nosso cliente, que é importantíssimo, e a pessoa física tem o melhor gestor de galpão para fazer esse movimento. Então, essa reciclagem é muito benéfica para a gente nesse sentido, que a gente tira do balanço o ativo, só que mantemos a gestão dele, mantemos a inteligência e mantemos os serviços acontecendo. Né? E entra o capital, né? Que é o que vocês querem para construir mais. Construir mais. Então, esse movimento para a gente é importantíssimo. Então, provavelmente as reciclagens da Log vão estar muito focadas nesse tipo de movimento, de colocar em fundos imobiliários que a gente tenha a gestão pós-venda. Isso aí dá quanto por ano, Sérgio, assim, que vocês pretendem ter esse recurso de reciclagem? Olha, nós estamos no investimento médio próximo de 1 bilhão por ano. Né? Então, ou seja, pelo menos para suportar esse crescimento a gente vai querer fazer. Né? Ano passado nós vendemos 1,5 bilhão, esse ano a gente já tem 800 milhões de reais de vendas anunciadas, temos novas negociações em andamento, e a ideia é isso, a gente está nesse volume de venda para suportar o crescimento. O crescimento de chegar. Me conta uma coisa, a área bruta locável da Log própria é de 2 milhões. Que está dentro do balanço, 2 milhões, 2 milhões e 600 é administrada. Tá? Própria e administrada, não? Própria e administrada. Dentro dessa administrada tem 1 milhão e 100 que são nossos, que estão no nosso balanço, e o resto são de ativos que a gente já reciclou e já colocou em alguns fundos imobiliários. E aí esse projeto para 2028 é de passar de 1 milhão e 100 para 2 milhões de metros quadrados de ABL próprios. Na verdade, esse projeto ele é entregar novos 2 milhões de metros quadrados de ABL, sim, até 2028. Ou seja, é um plano de crescimento, né, que possivelmente nós vamos vender parte desses ativos nesse processo, é normal do nosso negócio, né, mas é um plano de entregar em média 500 mil metros quadrados de galpões por ano. Ano passado, 2024, nós entregamos próximo disso, 450 mil. Só para te dar um número, isso representa 20% do market share do Brasil. Então, 1 em cada 5 metros quadrados foi entregue pela Log. Está na mão da Log.
Exatamente, principalmente que a gente tem essa então ela tem que estar muito bem, né? Para não tem que ter o balanço para fazer. Nossa, demais, né? Porque o market share aí muito grande. Você está comandando o mercado praticamente, né? Tem algumas praças que nós estamos sozinhos. Né? Sozinhos? Sim, tem algumas e vão continuar, porque as outras empresas, os outros players do mercado, eles não têm condições de competir. A vantagem também do momento, né? Taxa de juros caro, você afugenta investimento, você vê algumas pessoas segurando projetos, e a gente está continuando, né? Porque temos feito resultado com esses investimentos, né? Então, eu acho que a crise tem nos ajudado nesse sentido. Nós estamos bebendo água limpa por mais tempo. Porque eu vi lá a divisão de clientes, 32% é para e-commerce, né? Aí depois vem varejo, farmacêutico, 18%, né? Logística, transporte, 12%. É bem diversificado. Mas é perigoso ficar na mão só de e-commerce, basicamente? Não, assim, no nosso modelo, não. Qual que é importante para a gente? A gente só faz investimentos onde tem uma base de consumo grande. Uma cidade, pelo menos 1 milhão de habitantes, que vai gerar uma demanda para galpão de diversos setores da economia. Então vocês negam também muito? Negamos, muito. Assim, o Build to Suit, por exemplo, a gente escolhe a dedo. Que é encomendado, né? A gente só faz se for, assim, a gente tiver entendimento, caso aquele cliente saia, a gente consiga picar o galpão e locar para diversos clientes. Então você fica com o elefante branco. Isso aí. Então isso a gente não faz. Né? Então, ou seja, nosso modelo é esse. A gente vai para cidades grandes que têm um consumo grande e você consegue atender diversos tamanhos de clientes para diversos setores da economia. Então você vai estar sempre com o galpão ocupado. Então, eventualmente, assim, até um caso recente aqui da região de Minas, que o setor do automobilístico deu uma sofrida nos últimos anos, você vê aquela cadeia devolvendo parte dos galpões para você consegue modular aquele galpão e relocar para e-commerce, para alimentos e bebidas, para outro setor que esteja mais demandante e consegue manter o galpão ocupado. Então, isso é um modelo de negócio, é importantíssimo, né? A coisa nasce com a capacidade de atender todo mundo. De perenidade, né? Perenidade. Senão, a pessoa devolve, acabou o contrato, aí você vai fazer o quê com aquilo, né? É isso aí. Numa cidade que não tem potencial nenhum de outra, de economia diversificada. Isso aí. Nossa, complicado. Isso aí o negócio fica bem... Enxergar esse mercado para frente, vocês precisam fazer muita pesquisa na região, precisa botar ali na caneta o custo da obra, né, o ticket médio, para poder fazer esse encontro de contas. Como é que ele é feito? Assim, ele demora quanto tempo? No passado foi muito mais difícil. Quando você vai fazer o primeiro projeto, o segundo, né, que a companhia nasceu do zero. Né? Nós fizemos o primeiro projeto lá em 2008 aqui em Minas Gerais. Desde então a gente foi melhorando o processo de inteligência de mercado. Hoje é um processo que está dentro de casa, né? Porque a gente tem um comercial interno que loca 70% dos nossos galpões, com a base de cliente que a nossa base cresce com a gente, ou seja, a gente normalmente, quando você vai para um galpão novo, 70% dos novos clientes já são da base de clientes, né? Então não tem muito cliente novo entrante. É mais raro. Você está com a cadeia toda de logística do Brasil já dentro de casa, já sabe o plano de crescimento dessa turma, então a gente é muito mais assertivo. Né? Ou seja, erra menos, né? Erra muito menos. Né? A gente, ao longo de obra, a gente consegue locar esses galpões. E isso é uma obra rápida, uma obra de 12 meses você está entregando um galpão, você conseguindo locar ao longo desse período é realmente uma eficiência muito grande nessa gestão de investimentos que a gente tem. E você fala também que o projeto da Log, você só pega um projeto greenfield, né, do zero. Vocês verticalizam tudo, vocês têm um controle total. Isso é para reduzir custo, é para ter uma margem maior. É muito complexo, né? Você administrar desde um terreno que você vai prospectar até entregar para o cliente e administrar aquilo tudo ali. É uma cadeia longa aí, não é não, É uma cadeia longa, mas é um dos segredos da Log. Acho que isso foi o que a gente amadureceu ao longo da nossa trajetória. Aos poucos nós fomos internalizando serviços, né? Hoje nós temos 100% dentro de casa. Né? Ou seja, tem uma turma que procura terreno, os arquitetos que fazem o projeto, aprovam o projeto, a turma de produção, que é importantíssima, que hoje a gente tem um volume muito grande de produção, um projeto padronizado e fazendo dentro de casa.
com certeza nós temos um custo de construção mais barato que o setor. Com certeza. Eu já vi números aí. Você já conseguiu quantificar isso? Já consegui, tem números de até 30% mais barato que alguns players. Nossa. De obra. Pois é, exatamente pela essa questão de ter esse controle total. Então isso para a gente é essencial para a gente conseguir dar retorno, mesmo no momento que nós estamos vivendo, dar retorno positivo, né? Só para te dar um dado interessante, as vendas que a gente fez ano passado, nós fizemos ela com uma média de 38% de margem bruta. Nossa, pois é, então essa eficiência muito acima. Tá aí, essa eficiência está aí por conta dessa verticalização que a companhia tem. Então, isso tudo dentro de casa é essencial para o modelo de negócio, né? Ou seja, a gente fazer mais do mesmo, fazendo nós mesmos e com a mesma equipe, o mesmo engenheiro, né? Ele já sabe, né? O tamanho e tudo, né? Não terceiriza. O time está lá na produção. Tem gente lá já desde o início? Tem desde o início, e tem gente lá que já participou de processo de 2 milhões de metros quadrados de construção de galpão. A pessoa que mais construiu galpão no Brasil está ali, a pessoa que mais logou galpão no Brasil está ali, né? A pessoa que mais aprovou o galpão no Brasil está ali. Então, isso é uma experiência daquele time ali que está fazendo mais do mesmo com eficiência muito grande. Me fala uma questão aqui, você cita, assim, vi várias entrevistas, você fala que tem os tais dos perdigueiros, né, para poder buscar lote, não é? Para ter um land bank ali bom. Como que é essa prospecção? Porque, né, você fala até que de 100 fica com um, né? De 100 que a gente olha, fica com um lote. Isso aí, tem sido, essa é a média. Você tem que mesmo? Nossa, mas é alto, né? Você não pode errar, Helenice. Isso aí você tem que... O que é não errar num lote? Você comprar o terreno errado do lado diferente da rodovia, perto do pedágio, porque o nosso cliente está ali, tem um custo operacional muito alto, né? Tem muito carreta, muito funcionário. Se comprar um terreno onde não tem uma base de funcionários para o cliente operar, é um problema. Você comprar um terreno onde não tem um sistema de transporte para levar o funcionário do cliente, é um problema. Então, isso tudo está na conta do cliente. Então, você tem que ter uma experiência muito grande de fazer isso. E eu acho que a gente está num nível de eficiência muito grande. Até porque, pelo fato de ter maior carteira de clientes do setor, o cliente já nos fala o que ele está precisando. Ele confia, né? Ele sabe o que a gente vai entregar, porque ele já tem operações com a gente, então ele está disposto a tomar um risco e alugar antes do imóvel estar pronto, isso é muito positivo. E ele nos dá essa informação de mercado. Dá um dado interessante, quando nós projetamos nosso plano de crescimento, tinha algumas cidades que não estavam no plano de crescimento. No caso de Belém, por exemplo, é uma delas. Belém, nós temos um projeto lá, estamos indo para o segundo. Nós só topamos fazer quando o terceiro, quarto cliente nos procurou. Eu preciso de tantos mil metros quadrados em Belém, não consigo achar. Estou mal instalado ali, preciso aumentar minha operação e não consigo. Então, essa informação está dentro de casa. Isso pelo fato do comercial estar dentro de casa, atuando diretamente com os clientes, isso nos ajuda muito a tomar a decisão mais certa de investimento. E a ter esse controle, né? Que é confiável, né? Que é o nosso pessoal que está falando, então... Mas é isso, assim, a informação nasce ali dentro da nossa base de clientes muitas vezes. Eu estou precisando de tantos mil metros quadrados para uma cidade tal, e a gente vai com o tempo alimentando aquilo ali e os perdigueiros vão para a rua procurar o melhor terreno da região. Mas aí tem todo esse know-how que eu comentei, dessas variáveis que são importantes para o custo operacional do cliente. Você tem uma equipe própria só para prospectar terreno? Sim, a equipe está ali. O quê? Quantas pessoas, mais ou menos? Deve ter umas 10 pessoas aí, rodando o Brasil inteiro. Por conta disso, viajando, conversando. Isso aí. Nossa. E aí... Temos um software. Também? Tem um app. Tem inteligência artificial para poder... Todo o mapeamento desses terrenos estão ali dentro desse software nosso. Então, ou seja, a informação já está ali dentro guardada, preço pedido, o que aconteceu... preço do metro quadrado na região. Frente, zoneamento, está tudo ali dentro. Então, tecnologia auxiliando nessa tomada de decisão. Vocês usam muito inteligência artificial para fazer? Usamos, assim, cada vez mais, né? A gente está cada vez mais em todos os setores da companhia, mas é uma coisa meio incipiente. Mas, ainda não é tão... Para você tirar proveito na prática mesmo, estamos ainda tateando algumas iniciativas, mas temos que olhar, né? Esse é o caminho sem volta, né, Helenice? Não tem jeito não. Toda a indústria está usando isso. Exatamente. Cliente também, né? Qual que você falou de Belém aí, eu estive lá recentemente e a mudança eu estive lá em 2007, era assim, terrível, né? Ia palafita perto do mercado, do Ver-o-Peso, lá na capital. E aí eu voltei agora, eu me surpreendi com a cidade.
tanto, claro, pela COP, mas é uma cidade em obras, né? Qual que é a região do Brasil que você acha que é a bola da vez agora para a LOG? Olha, sim, tem muita oportunidade no Brasil como um todo. O Centro-Oeste nós estamos fazendo muita coisa bacana, mas se for para falar uma, eu falaria o Nordeste. A LOG hoje tem projetos em todas as capitais do Nordeste. E é impressionante o que está acontecendo ali. Que interessante. Isso é o quê? É o turismo lá que demandou? São cidades grandes, consumo. Né? Você pega Fortaleza. Olha que dado interessante. Fortaleza foi a cidade que a LOG mais construiu galpão na história dela. Olha. Nós estamos indo para 400 mil metros quadrados de galpões. Supera Minas Gerais, que é o berço da LOG. Supera, impressionante, né? Gente! Uma demanda muito forte, o cliente muito qualificado, porque o cliente quer qualidade, né? Então, normalmente são multinacionais que buscam qualidade também em outras praças de consumo que estão atuando. Sim. E são setores diversos lá? Setores diversos. Puxado muito por e-commerce, muito por e-commerce. O Nordeste tem esse problema, né? Antigamente era São Paulo e Rio, a gente entrega no dia seguinte, mas outras praças em uma semana, 2 semanas, acabou isso. Essas plataformas estão mudando demais. Nós entregamos um galpão há um tempo atrás no Nordeste para a Amazon e ela mudou a entrega de tantos dias para 2, 3 dias na região, exatamente pelo fato de ter o galpão ali. Então isso está acontecendo, eles estão crescendo, todas essas plataformas estão crescendo muito no Brasil, se posicionando perto do consumo para ter eficiência na entrega. E aí a pessoa prefere comprar a pessoa compra na Amazon do que na concorrente. Exatamente. Então, por causa da entrega, ela quer ter o produto dela mais rápido. 24 horas na casa dela e sem pagar o frete. Normalmente é assim. Tem isso também, né? Então, dá uma raiva, né? Quando vem aquele frete. Exatamente. E você tendo essa experiência boa, você só consegue ter se tiver o galpão ali perto daquele centro, né? E a gente está sentindo isso na pele. Então, Shopee, Mercado Livre, Amazon, grandes clientes da LOG, são os maiores clientes que nós temos, com um plano de crescimento muito grande, nacionalizando a operação para próximo da população do Brasil, né? E o Nordeste tem umas cidades gigantescas. Né? E a distância é longa, distância né? longa, você não consegue atender. Não vale a pena o frete voltar a carga vazia, né? Sem carga, né? Para São Paulo, para pegar. O custo logístico do Brasil é caro. Nossa senhora, tem terrível, que ter né? Eficiência operacional muito grande. Todo mundo reclama dessa logística reversa, né? Que ela é perversa, né? Perversa. Ela não é reversa, né? Sérgio, e aí vocês... Essas empresas grandes, elas entram com capital junto com vocês enquanto está construindo? Ou vocês têm que bancar tudo e só depois que elas pagam o custo da operação? Algumas grandes operações, principalmente esses grandes centros logísticos dessas plataformas que eu citei, tem um investimento robusto demais, muitas vezes até mais do que a gente investiu no galpão. É impressionante, porque eles têm o maquinário deles, tem o sorter deles, que muitas vezes vem de fora, é feito customizado para aquela operação. Então, eles têm que encomendar isso junto com o início da obra do galpão. São investimentos robustos, não só no maquinário, em pessoas também. Né? Tem uma operação nossa lá. Eu visitei uma operação recente que a gente entregou no Nordeste para a Shopee, uma operação grande, está com 1.800 funcionários dela ali dentro. Nossa. Você treinar essa turma, para você... Né, não pode ter erro, né? Não pode ter erro. É uma operação muito pesada, né? E não pode parar uma operação dessa. Né, ela é inteira. Então, ou seja, 3 turnos, né, ali, né? São 3 turnos, é muito investimento. E essa questão de terreno, como é que está o land bank da LOG? Ela tem terreno para aguentar aí por muitos anos ou é meio just in time? O cara, eu vou querer um terreno, vou querer um galpão, um lugar tal, aí vocês vão prospectar. Dentro dessa meta nossa, desse plano do LOG 2 milhões, que é entregar 2 milhões de metros quadrados de galpões até o final de 2028, a gente já está com 70% desse número dentro de casa. São terrenos comprados, terrenos já em processo de aprovação, para a gente poder entregar esse número até 2028. Mas são terrenos comprados já há muitos anos? Não, recente. A gente tem feito muita compra recente, tem muita oportunidade boa. Então, não precisa ficar igual na construção civil com aquela quantidade de terreno, né? Porque depois aumenta demais. Tem uma aprovação mais lenta que a nossa e tem uma obra mais lenta que a nossa. Também, né? O ciclo o residencial. Pode chegar até 7 anos, né? O ciclo é longo. Dependendo do mercado de luxo. Nosso ciclo é muito rápido. A gente 12 meses? A gente tem aprovado, em média, 9 meses, foi o que a gente fez ano passado. 9 meses de média de aprovação. Mas fora o licenciamento do terreno? 100% do licenciamento ambiental e da aprovação do alvará. Que isso? Você tem 9 meses. Isso é Brasil? Pois é, mas é interessante. Sério? Isso é um dado interessante. Porque antigamente não era assim, não. Algumas praças não são ainda, tá? Então, não é? Então tá. Não é. Você está falando isso assim? Em média. Mas o que acontece? Como é que a prefeitura está vendo esse tipo de investimento da LOG? Assim, você traz muito emprego de base.
Nós já fizemos algumas pesquisas, alguns condomínios nossos têm 75% dos funcionários dos clientes estão naquele bairro próximo. Então, é muito emprego. Aí volta tudo para o próprio bairro, comércio, imposto. E muito imposto que é pago para o município. Então, os municípios estão vendo isso com muito bons olhos. Então, o processo tem sido cada vez mais tranquilo. Aí você chega na prefeitura, aprova rápido. Você mostra o que você vai fazer, um investimento pesadíssimo, você acaba organizando as utilidades da região, água, luz e esgoto. Tem prefeitura dando até terreno. Eu tenho conversado com muito prefeito que... Eles criaram, assim, formas de chegou incentivar, aqui, né? De incentivar mesmo, né? Terreno que não é usado, eles estão dando porque sabem que vão ter esse retorno aí, né? Com imposto e tudo, mas não é o que vocês encontram, né? Não, a gente... Vocês têm comprado mesmo. Tem comprado, Não está inflacionado, não? Não está, porque por causa do nosso modelo. Se você for em São Paulo buscar um terreno para comprar, fazer condomínio logístico, vai ser difícil, é uma competição muito grande, aí está inflacionado. Mas não é o caso fora do Brasil. Você pega cidades lá, nós estamos lá em Salvador fazendo nosso segundo projeto. Salvador é uma cidade daquele tamanho, tem 3 condomínios logísticos classe A. Tá errado. Lá é complicado. Né? E tem muito galpão obsoleto, porque a turma os clientes já tem que estar ali operando. Uma cidade daquele tamanho tem que estar ali. Então, você tem muita oportunidade no Brasil, aí nesse sentido não tem concorrência para terreno. Né? Ou seja, nós estamos muitas vezes sozinhos em algumas praças grandes, né? Então a gente está aproveitando esse momento para encher o land bank, para a gente conseguir entregar esse plano nosso aí, ou eventualmente mais. Então, aí consegue, né? Aí ele ou às vezes mais, né? Porque você não pode falar ainda, né? Que o balanço não... Eu vejo lá eu acho sempre um desafio o norte do Brasil, né? Região amazônica. E eu vejo que a LOG praticamente não tem lá, né? Nessa região. Mas é empresa nenhuma, né? É sempre difícil essa região. Ela tem potencial ou vai depender muito de fazer estrada, porque tudo ainda é por barco? Isso dificulta o investimento naquela região? Acho que dificulta, assim, no nosso caso. A gente está em Belém e estamos fazendo um segundo projeto ali. É uma obra mais complicada, é um terreno, é uma região mais complicada, chove o ano inteiro, né? Chega às 5 horas da tarde, 7 horas da noite, aquela tempestade. Mão de obra mais difícil, então tem uma série de dificultadores ali, mas tem muito cliente querendo galpão ali. Então a nossa decisão de ir pelo segundo galpão em Belém, que a gente está começando agora no início do ano, exatamente nesse sentido. Você tem o cliente te pedindo, então tem a demanda ali, só que você tem que entender que vai ser uma obra mais cara, nós já estamos prevendo isso. É uma região mais complicada, você chegar material, para chegar mão de obra. Ela é muito mais cara, assim? Quantos por cento? É uns 20% mais caro que o sudeste do Brasil. Nossa, alto, né? É relevante. Mas então, para fazer sentido, você tem que ter um aluguel que faça sentido. Né? Um consumo também que aí a carência faz com que o aluguel faça sentido também, né? Porque ali é difícil fazer. Tem pouco investimento nesse sentido. No norte, nós estamos muito focados em Belém. Não estamos no Amazonas e não temos planos de ir ainda. Não tem? Não temos. Por falta de infraestrutura mesmo? Por falta de demanda? É o quê? O Amazonas tem até um caso interessante. Manaus, são cidades grandes, mas tem a Zona Franca. Tem a Zona Franca e tem um parque logístico interessante já. Maduro. Tem uns 300 mil metros quadrados de galpões que já tivemos investimentos ali ao longo do tempo. Então vocês fizeram desinvestimento? Nós não. A LOG não. Terceiros fizeram lá. Esse setor tem um certo, exatamente perto da Zona Franca, tem alguns galpões ali dentro de qualidade, então a gente não está no nosso plano exatamente por causa disso, né? Porque é uma região muito mais difícil de fazer a obra e já tem um certo parque logístico ali. Em Minas Gerais, Sérgio, como é que está o mercado de Minas, hein? Muita gente fala que é bom, outros falam que ainda tem assim, muito entrave. O que né, a LOG que nasceu aqui em Minas Gerais, ela é uma das principais praças ou está perdendo esse protagonismo? Não, é sim, mas existem várias Minas Gerais. Né? No nosso caso, a gente tem 4 mercados distintos. Tem uma região metropolitana, está super pujante. Nós temos feito muito investimentos aqui, tem investimento em Belo Horizonte, temos em Contagem, bastante coisa em Contagem e em Betim. Então, vamos continuar investindo, temos demanda muito grande aqui, o setor está super demandado aqui, com preços muito positivos. Preços, talvez um dos maiores do Brasil, preço de locação aqui na região metropolitana. Mas essa demanda, né? Temos o Triângulo Mineiro, que a LOG também tem projeto ali. Pela proximidade com São Paulo, né? Tem ali tem uma demanda. Na região ali de Pouso Alegre também, a região do sul de Minas, nós temos investimento no sul de Minas, que é o terceiro mercado que eu ia citar, e a Zona da Mata.
que a LOG também tem um projeto grande em Juiz de Fora, que entregamos a última etapa dele no ano passado. Então, mas São João da Mata já foi melhor, né? Mas você sabe que a gente performa super bem. Juiz de Fora é uma cidade grande, relativamente tem uma população grande, tem um consumo grande, então precisa ter demanda. Então, todos esses nossos clientes pedem que a gente faça galpão ali para eles, e a gente acabou concluindo um projeto grande ali no final do ano passado. Então nós temos quatro mercados distintos em Minas. Mas norte de Minas, aquela região ali para cima... Ainda não, já olhamos, mas ainda não. Mas talvez no futuro próximo aí. Centro-oeste, assim, de Minas, né? Depende muito ainda de ter mais indústrias, de ser uma região mais industrializada. O que vai demandar para a gente, realmente, o que vai fazer que a gente tome a decisão de ir para uma cidade, é o consumo daquela praça. Então, se tiver um consumo grande, uma população densa e um consumo grande, nós vamos possivelmente vai ter demanda para galpão. Cidades em que o agronegócio é pujante, aqui em Minas, por exemplo, elas não demandam tanto? Não, porque não tem muito consumo, é diferente. São cidades um pouco menores, né? Então, para a gente ter... Podem ser grandes plantadores, produtores de gado, mas aí é uma coisa que é para exportação. Tem uma economia forte, mas muito centrada em um setor, né? Nosso negócio tem que ser o consumo. Você tem que ter uma base populacional grande. E a gente fala lá internamente, para gerar uma base de consumo para um condomínio de certo tamanho, que tem que ter um tamanho mínimo também, tem que ter pelo menos 1 milhão de habitantes na região. Ah, tá. E tem que ter quantas empresas num condomínio só? Olha, pelo menos 30 empresas diferentes ou não? Tem condomínios nossos que tem... Que é um distrito industrial, né? Que vira, né? Tem condomínios multilocatários que nós não temos problema nenhum em fazer. Se aquele cliente eventualmente sair, você consegue picar o galpão e locar para diversos setores. Tem sido a nossa experiência. E tem condomínios com 30 clientes, com vários setores de economia. Então isso é muito regional, depende muito da oportunidade que você tenha na frente. Tem alguma região que você possa falar que a LOG está querendo entrar, que não entrou ainda, mas que já está estudando e já tem projeto? Você sabe que não, Lê. Nós estamos num nível, assim, esse plano LOG 2 milhões... Está bem amadurecido, né? Já é replicar, assim, nós estamos indo para o 6º projeto em Contagem. Ou seja, estamos indo para o 4º projeto em Fortaleza, para o 4º projeto em Goiânia. Então já é mais replicar... A escala mesmo, né? Daquela própria região. Exatamente. Não precisa ficar inventando moda, né? Já tem demanda adicional. Já tem. Exatamente. De sobra. Você é otimista com o Brasil, para terminar? Você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio? Ou depende muito do momento? Eu sou muito otimista com o Brasil. Acho que o Brasil tem muita coisa para ser construída, né, no nosso setor e também como sociedade. Né, a gente tem uma carência muito grande de muita coisa e isso gera muita oportunidade. Em um país do nosso tamanho, 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes. Poder, né? De consumo. Com capacidade de mineral que a gente tem, de infraestrutura. Tem muita coisa para ser feita no país, né? Cidades gigantescas, então eu sou muito otimista. Acho que o país todo vai crescer muito, muito, né? Nós queremos ajustar, sempre que ajustar algumas coisinhas, né, Lê? Isso não tem dúvida. Não né? tem jeito, né? Tem qualquer jeito, lugar, né? Exato, qualquer lugar. Mas tem um potencial muito grande. Esse plano LOG 2028, vocês já estão começando a delinear para depois de 2028? Porque não dá para parar de crescer, né? Não dá. Assim, não dá para, agora chega, é um limite nosso, não queremos mais crescer do que isso. Eu acho que o céu é o limite para esse setor, eu falo isso muito. Se eu consigo migrar esses 170 milhões de metros quadrados de galpões obsoletos que o Brasil tem, coisa ainda, né? Tem décadas de investimento para serem feitos, né? Então tem que ser, os planos de vocês são o quê? Plurianuais em quê? De 5 anos, próxima década? O último a gente fez de 5 anos, que acessou agora em 2024, e anunciamos um de 4. Possivelmente a gente vai manter essa toada. Vai diminuindo ou não? Vai manter talvez vai manter esse horizonte um pouco maior, mas talvez com volume maior, né? Estamos nos preparando para isso. Porque a empresa vai ficando cada vez maior, ela consegue enxergar a próxima década, por exemplo, né? Isso aí. Que joia. Ô Sérgio, acabou o programa, acredito. Nós ficamos 1 hora falando aqui. Metralhadora aqui em cima de você. Conversa ótima. Conversa ótima, viu? Olha, muito obrigada pela confiança aí, por vir. Gosto muito da família, gosto muito de conversar com o Rubens. Manda um abraço para ele, para toda a galera lá da MRV, né? E que você continue fazendo aí, performando para o mercado, para, como ele gosta de falar, perenizar a empresa, né? A marca. Obrigado. Obrigada, viu, Sérgio? Olha, hoje na temporada Minas S.A. Desenvolvimento Sustentável, a gente conversou com o Sérgio Fischer, que é o CEO
da LOG, essa empresa especializada em galpões logísticos e industriais que nasceu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Temporada Minas S.A. Desenvolvimento Sustentável. Oferecimento Fecomércio. Juntos por quem faz acontecer. E Gerdau, o futuro se molda. Realização O Tempo.